Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Querido amigo Paulinho Boa Pessoa, para ser sincera, não era o meu sonho exatamente aquele, porque quando eu me formei para psicóloga, eu queria ter o meu cantinho, o meu consultório, e ali poder atender meus pacientes. Mas você sabe, nossos caminhos são traçados pelo superior, e nós encontramos a realização de um jeito tão diferente do antes planejado, né? Como estava difícil alugar um espaço para que eu começasse a trabalhar, um dia eu resolvi aceitar uma oportunidade que se apresentou a mim. Atender pacientes idosos numa casa de repouso. Noutras palavras, eu iria trabalhar num asilo, só que um diferencial, eu não seria assim uma voluntária, eu teria um pagamento para exercer esse meu trabalho. Esse meu trabalho no asilo seria um trabalho pago. Seria, na verdade, um trabalho experimental, tanto para mim quanto para a clínica. Mas a verdade é que foi o encontro da mão e a luva, porque deu muito certo. Eu adorei o que eu fiz e descobri que, se de fato eu tinha um dom como psicóloga, esse dom era todo voltado às pessoas com mais idade. Fui contratada pela clínica e passei a amar ainda mais o meu trabalho. O mais fantástico é que eu fui mergulhando nas histórias mais incríveis dos meus pacientes, porque cada idoso tem a sua própria história de vida e, verdade seja dita, histórias de arrepiar. Por isso, eu quero abusar de você, meu amigo, e de vez em quando até voltar aqui para contar alguma história que eu vivi lá na clínica de idosos. Mas hoje eu quero reservar esse espaço para contar uma história que me fez arrepiar. A história do seu Assis, o Dr. Assis, um velhinho magro, esguio, que mantém o seu bigode que deveria ser branco, porém está todo amarelado devido ao vício de fumar. Aliás, foi devido até esse vício que ele me contou a sua fantástica história. Um dia o abordei e comentei: "Ô, doutor Assis, o senhor é tão saudável, forte. O senhor já pensou, doutor Assis, se o senhor parasse de fumar? O senhor iria vender saúde, doutor Assis." E ele me respondeu: "Minha filha, escuta aqui, Lia. Se eu não fumasse, olha, há muito eu já estaria morto. Porque o cigarro para mim é uma válvula de escape." Nossa, então, doutor Assis, eu quero escutar um pouquinho sobre a sua vida. Quero ser sua ouvinte e, quem sabe, eu possa me tornar a sua válvula de escape. Afinal de contas, sou psicóloga. Essa é a minha função, doutor Assis. Ô, Lia, você está com tempo, Lia? Doutor Assis, eu tenho todo o tempo do mundo. Então se senta aí, Lia, porque a história é longa. Olha, eram 2h quando nós nos sentamos embaixo da mangueira e o doutor Assis começou: "Lia, pelas minhas rugas, pelos meus cabelos brancos e a minha corcunda, você sabe que eu sou antigo. Pronto. Eu estudei medicina na antiga faculdade de Recife. Hoje nem existe mais. Naquele lugar, pelo menos, ela não existe mais. Mas eu não esqueço nada. A faculdade, ela ficava situada na rua Amauri de Medeiros 206. Era o endereço. Derby, bairro do Derby, Recife. Um prédio lindo. Hoje a faculdade não é mais lá,
mas o prédio é tombado como patrimônio cultural pernambucano. Nossa, doutora Assis, me deu até vontade de eu conhecer esse prédio. Um dia quero ir a Recife e visitar esse lugar. Depois vou até anotar o endereço. Pois vá, Lia. Vá, você vai me dar razão. O lugar é muito bonito. Dali me formei. Saí de lá como médico clínico geral. Treinei alguma coisa nos hospitais de Recife, mas como eu só tinha 28 anos, eu me apaixonei por uma paraibana que era a coisa mais linda do mundo, Lia, de nome Etelvina. Eita morena, mas aquela morena, meu Deus do céu, até o nome dela que não era lá grande coisa, nela ficava bonito a Etelvina. Ela tinha vindo a Recife para visitar uma tia dela que estava doente e veio se informar sobre o estado de saúde da tia dela comigo. Eu falei, né? Falei para ela o que eu tinha que falar para Etelvina, mas eu fiquei, foi doente, de paixão, Lia. Eu adoeci, foi de paixão pela paraibana Etelvina. Tanto que no mesmo dia eu quis saber tudo a respeito dela, nome, onde morava. Ela de Areia na Paraíba. É um lugar chamado Areia. Eu nunca tinha escutado falar, mas eu andava atrás de um lugar mesmo para começar a minha história como médico e eu pensei, vai ser nessa Areia. Por que não? Vai ser nessa Areia. Eu vou para Areia. Uai, nada me prende aqui. Pelo menos lá é a terra da morena mais linda que eu já vi. Olha, Lia, se aquele energético da Asas, aquele que tem a propaganda aí, não tem? Tem um energético que fala que dá asas? Eu não sei. Mas a juventude dá asas. Esse é a juventude dá asas. 15 dias depois, eu e uma mala, dessas malas duras, feitas de compensado, eu e a mala desembarcávamos do ônibus em Areia. Nossa, eita, lugar carente, Li, uma carência terrível de um médico. Não foi difícil eu encontrar um trabalho, mas quem eu queria encontrar mesmo era a morena Etelvina. Eu tinha o nome dela, eu tinha o sobrenome da tia, a paciente lá de Recife. Areia, naqueles anos, não chegava a ter 10.000 habitantes. Com sorte, eu iria encontrar o que eu estava buscando. Eu estava no centro, eu estava na rua Epitácio Pessoa. Eu me lembro da rua em Areia. Na Epitácio Pessoa, eu estava na porta de um bar. Quando eu avistei na calçada, olha a Etelvina mais umas moças passando. Eu não me fiz de arrogado e corri atrás e a chamei logo o nome dela. Ela se espantou, mas eu tinha a melhor desculpa do mundo para começar uma conversa com ela. Desculpe, Etelvina, eu tô até esbaforido porque tive que correr atrás de tu. Desculpa, mas eu te conheci. Eu sou médico lá do Recife. E sua tia Joaquina lhe mandou lembranças? Antigamente, a gente usava o mandou lembranças como uma grande notícia para pessoas, sabe, Lia? Então, tua tia, a Joaquina, lhe mandou lembranças. Ela mesmo espantada como estava, porque ela levou um susto de eu saber o nome dela, me agradeceu. E eu aproveitei e falei que eu estava de mudança para Areia, que eu tinha recebido um convite para trabalhar lá. Até aí, ela nem sonhava que eu fiz tudo aquilo por causa dela. Então, eu mesmo anotei o endereço de onde atendia e falei para ela: Pareça, vem fazer uma visitinha ao médico. Ela me agradeceu e quando se retirou, ao olhar para trás, eu tive a certeza de que ela viria. Nossa, doutora Assis, o senhor é confiante, hein, doutora Assis? Eu era mesmo, Lia, eu era muito confiante. E aí, doutora Assis, a Etelvina veio? Se veio, Lia! Se veio! E veio, no dia que ela veio, eu
eu fiz questão de acompanhá-la a pé até a sua casa. E não perdi tempo. Como eu entrei para beber um copo d'água, eu fui ficando, fui fazendo umas horas por lá. E aí eu conheci a mãe dela, conheci o pai dela. E quando eu conheci o pai dela, eu pedi logo a mão da Etelvina em namoro. Ei, esse dia eu não esqueço mais, não tiro mais da minha mente, de jeito nenhum, Lia. Daquela data pra frente, 8 meses depois, eu me casei com a morena mais bonita do mundo, Etelvina. Foi a realização de um sonho para mim. Etelvina, ela era a minha vida. Eu imagino, doutor Assis, eu imagino. O senhor viu a mulher uma vez e o senhor mudou de cidade por causa dela. Que história incrível, doutor Assis. Pois foi, Lia. Pois foi isso mesmo, uma paixão que não se explica. E me casar com ela foi o êxtase para mim. Sinceramente, eu seria capaz de dar a minha vida pela Etelvina. Verdade, não estou exagerando. Eu dava a minha vida pela Etelvina. Para completar nossa felicidade, 1 ano depois do nosso casamento, Etelvina engravidou. Isso é tudo que um homem pode sonhar e desejar, ter um filho com a mulher que ele ama, Lia. Por outro lado, a minha vida profissional ia bem na Cidade de Areia. Foi quando o médico, o meu chefe, veio ter comigo aquela conversa. Assis, por favor, vem cá. Assis, olha, você é jovem, recém-casado, você vai ser pai. E você, na minha opinião, é a pessoa certa para ganhar esse dinheiro. Tem um fazendeiro, ele mora em Picuí, 1h30 daqui, Picuí. Ele mora na zona rural. A fazenda chama-se Quiabenta. E esse homem, ele está muito mal de saúde. É uma doença que, eu vou ser sincero, é uma doença na pele. Ele tem umas pústulas na pele e ele precisa ser tratado. Ele é fazendeiro, rico, ele paga bem. O nome dele é Zacarias, mas ele é rico mesmo, viu? Eu tô passando esse serviço para você. Vai lá amanhã, escuta bem, vai lá amanhã e pede alto. Eu vou até querer uma comissão sua. Eu como tô te arrumando serviço, eu vou querer até uma comissão sua, mas pede alto. Nossa, Lia, eu era inocente ainda, eu não estava acostumado com a relação medicina-dinheiro. Isso para mim não existia, sabe, Lia? Para mim, a medicina era caridade, a medicina era se doar. Essa coisa de medicina / dinheiro para mim não existia. Então eu perguntei a ele quanto eu deveria cobrar pelo tratamento, que ele, por favor, me desse uma orientação. E ele me falou, pede uns 10 mil cruzeiros. Meu Deus do céu, era muito dinheiro, Lia. Para 1954 era muito dinheiro. Mas ele era o chefe e no dia seguinte, lá fui eu. Uma pessoa me levou de carro até Picuí. Picuí. E para chegar na fazenda Quiabenta, eu tive que ir a cavalo na estrada estreita, onde não passava carro de jeito nenhum, de tão estreitinha que era a estrada. Cheguei na casa e o empregado me conduziu até o quarto em que estava seu Zacarias. Ele estava lá. Já no meio da sala, eu senti foi o mau cheiro bater, Lia. Aquele fedor, aquele mau cheiro. Aí eu entendi por que o empregado, ele tinha um lenço amarrado no nariz dele. Quando eu entrei no quarto do homem, do tal do seu Zacarias, meu Deus, eu não acreditei no que vi. O corpo do homem, Lia, estava tomado, pústulas purulentas, aquilo
Aquilo cheirava mal, Lia, fedia mesmo. A sujeira vazava para os lençóis, chegou até no colchão, sabe? Chegou no colchão do homem, aquela sujeira. Era muito triste ver alguém naquele estado. Eu falei para ele que eu era o médico que vinha para tratá-lo. Ele queria saber o preço. Eu não tive coragem de falar. Falei que meu chefe trataria depois o preço com ele. Eu não tive coragem, era muito dinheiro. Eu tive medo de falar de 10 mil cruzeiros com ele. Sei lá. Eu fiquei cismado e com pena daquele homem, porque ele era sofrendo muito com aquelas pústulas, aquele pus todo no corpo. E depois eu vi, mesmo com pouca experiência como médico, eu vi as chances dele se curar daquilo eram mínimas. O corpo dele estava inteiro tomado pelas pústulas. Eu não tinha visto ainda um leproso, sabe? Eu nunca tinha visto um leproso, mas para mim, ele era um leproso, era o retrato da doença. As pessoas da casa dele tinham abandonado o seu Zacarias. Não suportavam o cheiro e o medo do contágio daquela doença. Foi todo mundo embora. Eu pedi a proteção a tudo que foi santo. Embora eu tivesse feito medicina, eu nunca perdi a minha fé e pedi proteção. Eu me lembro que a minha mãe era tão devota de Santo Onofre. Eu pedi a proteção a Santo Onofre e vi que nem o empregado entrava mais no quarto. Ele não entrava mais. Ele só ficava na sala com aquele lenço no nariz. Mas eu saquei da minha maleta uma novidade para a época. As luvas, Lia. O senhor está brincando, doutor? Doutor Assis, as luvas. Elas não existiam ainda? As luvas plásticas, Lia. Escuta bem. 1954, luvas plásticas. Eu tinha um par das luvas plásticas. Não eram descartáveis ainda. A gente nem pensava em descartável naquela época. As luvas plásticas, elas tinham que ser lavadas depois do uso, mas era novidade. Eu tinha. Vale aqui contar até um pouquinho da história de como as luvas plásticas surgiram. Você sabia, Lia, que foi por amor? Aqui um capítulo à parte da minha história. Vale a pena você escutar, Lia. As luvas plásticas, elas passaram a existir por amor. Não diga, doutor Assis. Como assim? Eu quero saber um pouquinho da história da luva plástica. Foi assim. No ano de 1889, um nome Halstead, cirurgião, encomendou para Goodyear. A Goodyear, a fábrica de pneus, a Goodyear. O senhor Halstead, cirurgião, encomendou a Goodyear a confecção de luvas finas de borracha, com a finalidade de proteger as mãos da amada dele contra uma substância irritante. A mulher era alérgica a algum produto, irritava a mão dela. Então ele, o cirurgião, por amor à mulher, pediu para Goodyear fazer uma proteção de borracha, umas luvas de borracha para a mulher. As luvas eram semelhantes às usadas por anatomistas, porém mais finas, de modo que não atrapalhassem os movimentos da mão da sua amada. As luvas passam a ser esterilizadas com vapor de água quente. Foi aquilo, foi por amor do Sr. Halstead, a mulher, que surgiu as luvas para a medicina. A amada dele, de tão feliz, se casou com o homem, com o cirurgião. Ela não teve mais problema na mão, se casou com o cirurgião no ano seguinte. E a classe médica agradece ao Sr. Halstead pelas luvas, as primeiras luvas. Graças a essa história é que eu tinha as minhas luvas de borracha, menina Lia, para poder cuidar agora do senhor Zacarias. Nossa, doutor Assis, o senhor é sabedoria pura. Como é bom
conversar com o senhor, mas eu tô curioso. E eu tô muito curiosa. Muito curiosa. Me conta, por favor, doutor. Doutor Assis, e aí? O senhor com o seu Zacarias pode continuar. Pois bem, vou te contar, menina Lia. Foi na minha 5ª visita ao senhor Zacarias que tudo aconteceu. Cheguei na casa dele para visita, eu estava cuidando dele, mas quando eu entrei na casa, eu vi que o seu Zacarias estava sem vida. Ele não respirava, não tinha pulso. Para não contaminar o meu estetoscópio, eu coloquei um jornal no peito dele e eu vi que ele não tinha mais batimento do coração, não tinha mais batimento cardíaco. Chamei o empregado dele como testemunha. Ele também, o empregado, constatou a morte. E eu, pensando nos demais, eu tomei uma decisão. Eu não podia simplesmente sepultar o seu Zacarias. Aquilo que ele tinha era uma doença desconhecida, aquelas pústulas. Não, eu não podia simplesmente enterrá-lo. Ele poderia contaminar o solo e, a partir do solo, contaminar outras pessoas. Então eu tomei uma decisão. Eu tinha que fazer aquilo. Eu resolvi queimar o seu Zacarias. Expliquei para o empregado. Falei para o empregado o porquê que eu precisava colocar fogo no corpo dele. O empregado concordou comigo, porque aquilo era o correto. O empregado sabia que a doença, nossa, era terrível, cheiro. Pedi então que o empregado abrisse uma cova não muito profunda, que ele fizesse uma cova rasa. Ele fez e eu arrastei o corpo do seu Zacarias num lençol e coloquei com o lençol e tudo naquela cova rasa. O empregado ficou distante olhando. Ele pegou querosene, que se usava nos lampiões. Eu embebi de querosene o lençol e o corpo do cadáver. Para ajudar, joguei uns gravetos em cima. Acendi a ponta de um pau seco e ateei fogo no corpo do seu Zacarias. Quando o fogo pegou, menina ali, deu uma espécie até de uma explosão, sabe? Deu aquele pipoco, aquela explosão. O empregado correu, mas eu fiquei por perto e vi quando o seu Zacarias se mexeu. Lia, o seu Zacarias, ele se mexeu, meu Deus. O homem estava vivo ainda, Lia. O homem estava vivo. Eu corri para perto para tentar apagar o fogo do homem. Eu cheguei a jogar um punhado de areia. Quem sabe com areia eu conseguisse apagar o fogo. Era tarde demais. Nessa hora, seu Zacarias me olhou e eu li em seus lábios. Sua voz não saiu quando eu li nos lábios dele: vou me vingar. Não saiu a voz, mas eu li nos lábios: vou me vingar. Fiquei passado, mas nada mais eu pude fazer. O corpo do seu Zacarias queimou até o fim. O empregado se aproximou e perguntou: agora eu posso acabar de enterrar? E eu respondi para o empregado que sim. Perguntei se o empregado tinha visto, ouvido, escutado alguma coisa. Ele me falou que não tinha visto e nem escutado nada. Pensei, deve ter sido coisa da minha mente. Foi coisa da minha mente. A família do homem, do seu Zacarias, foi comunicada. E só de medo, pra você ter uma ideia da doença dele, a família só voltou para a fazenda 3 meses depois que o empregado passou muito BHC. Você lembra de um veneno chamado BHC? Pois ele passou muito desse veneno. Quanto ao dinheiro, o meu chefe recebeu. E eu nem queria minha parte, Lia. Eu nem queria. Mas de tanto o meu chefe insistir, eu fiquei com uns 2.000 cruzeiros. Ele pegou o dinheirão todo lá. Ele disse que recebeu os 10.000. Mas eu peguei 2.000 cruzeiros só, porque eu queria comprar o berço.
a cômoda e as roupas para minha menina, que tinha acabado de nascer, e a quem eu e a Etelvina demos o nome de Rosa Maria. Era o nome da nossa filha. Era para tudo ser felicidade na minha vida. Mas a minha mente, menina Lia, a minha mente andava pesada com aquela cena. Eu lembrava, eu tinha certeza que seu Zacarias havia se mexido, que ele estava vivo quando eu ateei fogo no corpo dele. Ele abriu os olhos. Eu li em seus lábios: vou me vingar. Ele falou. Não saiu voz, mas eu li nos lábios. Mas como o empregado nada tinha visto, aquele era um segredo só meu. Afinal, se tudo tivesse de fato acontecido, então eu era o quê, menina Lia? Uai, doutor Assis, eu não sei. Sinceramente, eu não sei o que falar pro senhor. Menina Lia, você não quer falar. Você não quer falar, mas se tudo aquilo tinha de fato acontecido, menina Lia, eu era um assassino. Eu era um assassino, ou não era? Ah, doutor Assis, eu não penso assim. Tá, mas eu penso. Só que disso ninguém podia saber. Até que um dia eu fui chamado em minha casa às 4 da manhã para realizar um parto. Saí correndo de casa, nem pude me despedir da minha amada filhinha. Quando eu terminei o parto, foram correndo no hospital me avisar que a minha casa estava em chamas, menina Lia. A minha casa tinha pegado fogo. Eu não acreditei, corri para lá. E toda a vizinhança ajudava como podia, com mangueira, balde d'água. Aquele tempo, nossa, em areia, mas nem pensar em corpo de bombeiro. Mas nem sonhar com corpo de bombeiro que não tinha. Um saldo muito triste. O que aconteceu, doutor Assis? O senhor tá chorando? Toda vez que eu falo disso, as lágrimas vêm nos meus olhos, menina Lia. Nesse dia eu perdi as minhas maiores riquezas. Morreram queimadas no fogo por asfixia. Minha amada mulher Etelvina, minha linda Etelvina, e a minha adorada, a minha amada filha Rosa Maria. Sofreram queimaduras, mas nada assim tão grave que a queimadura fosse capaz de matar. Foi por asfixia da fumaça. Nesse dia, menina Lia, nesse dia eu morri também, pois eu tinha certeza que era vingança do seu Zacarias, do homem que eu queimei. Tinha certeza que era vingança dele. Eu não me perdoava, e eu acho que eu não me perdoei. Tanto que eu parei com medicina. Parei. O senhor está brincando, doutor Assis? O senhor parou com a sua profissão? Parei, e eu só voltei a atuar como médico 11 anos após os fatos. Mas a atuar de maneira caridosa, sem cobrar nenhum tostão. Eu acho que assim eu acabei ajudando muita gente, sabe, menina Lia? Minha família do Recife cuidava de mim. A minha família me bancava. Nunca mais eu quis me casar. Nunca mais eu quis formar uma família. Faz 10 anos que eu tô nessa clínica de idosos que é bancada até hoje por familiares meus. Essa é a minha história de vida, menina Lia. Eu falei pra você que era história longa. História longa, Lia. Mas é a verdade. Ô, doutor Assis, deixa eu dar um abraço no senhor. Puxa vida, que história. Fiquei chocada. No tratamento com o doutor Assis, eu procuro tirar da sua mente a ideia de que um dia ele fora um assassino. Porque para mim,
Ele não foi assassino nenhum. Ele constatou a morte do senhor Zacarias antes. O empregado foi testemunha. Ele chegou a auscultar e não escutou mais batidas do coração. O empregado foi testemunha e nada viu. A cena que ele diz ter assistido, para mim, foi fruto do medo dele naquela hora. E o incêndio que vitimou fatalmente a esposa dele e a filha foi uma fatalidade. Foi uma vela que caiu do pires e atingiu o véu do berço da nenê. Esse é o tratamento que eu tenho feito com ele. E o doutor Assis, ele tem se sentido melhor assim. Ele tem se sentido melhor. Com respeito a Recife, eu pesquisei. A faculdade de medicina, onde ele estudou, funcionou naquele endereço que ele me passou até o dia 21 de abril de 27... Não, ela foi inaugurada a 21 de abril de 1927 e ficou naquele endereço até o ano de 58, até o ano de 1958. Aí ela foi transferida para o campus universitário de lá, de Recife. Eu fiz o que eu prometi que faria. Eu fui fazer uma viagem, fui lá, fui visitar. É um lugar muito bonito e recomendo às pessoas que estão vindo, que indo a Recife, indo até lá, que vão conhecer esse lugar, que é muito bonito. O lugar onde funcionou a Faculdade de Medicina. Isso tudo faz parte da história da capital do Nordeste, porque Recife é considerada a capital do Nordeste. Essa é a história do Dr. Assis. E um dia desses, eu quero voltar aqui para contar outras histórias. Aliás, uma mais interessante que a outra. Eu sou psicóloga desse asilo já há anos. Prometo voltar. Enquanto isso, eu quero ouvir o teu comentário. O que você acha? De que maneira você interpreta tudo que aconteceu com o Dr. Assis? Dá tua opinião para mim, por favor. E quero pedir mais, por gentileza, se inscreva no canal do meu amigo Paulinho Boa Pessoa, para que ele continue recebendo cartas com bastante conteúdo para nos contar. Se inscreva, é um gesto simples para você, mas tão significativo para o canal. Se inscreva no canal.